O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Arrancamos para uma nova viagem, vamos andar pelos 5 continentes, aqui na Rádio Observador. Eu sou João Costa e Silva, comigo está o José Rafael Lopes e, claro, isto não se faz sem o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, seja muito bem-vindo, como é que estás? Espero que o tempo aí em Washington esteja bem melhor do que esteve aqui nestes últimos dias em Portugal. Viva, Bruno! Olá, obrigado. Sim, tem estado aqui em Washington, na capital americana, tem estado bom tempo, sol, já umas temperaturas bastante agradáveis, já se vê muita gente na faculdade, já se vê os alunos lá nos relevados a apanhar sol, a fazer jogos, etc. Noutras partes dos Estados Unidos nem tanto, tem estado mais complicado, mas por aqui tem estado realmente bom tempo. Fogo, já me arrependo de termos começado desta forma o programa. Sim, mas fiquei triste. Vamos olhar geopolítica mundial, Bruno Cardoso Reis, e vamos começar esta viagem precisamente nos Estados Unidos. Temos notícias de detenções e possíveis deportações. Chegam mesmo até de académicos, como um colega teu aí na Universidade de Georgetown. Leva-me também a perguntar, Bruno, estás preocupado com a tua própria estadia? Bem, realmente o clima político continua bastante agitado aqui nos Estados Unidos e há realmente esse dado novo que é bastante paradoxal, porque realmente os Estados Unidos têm como um pilar da sua identidade política esta questão do que eles chamam o First Amendment, ou seja, a primeira revisão da Constituição, e não é por acaso que é a primeira, que é realmente a que dá uma garantia até muito maior do que na generalidade das democracias de liberdade de expressão. Portanto, os Estados Unidos é um país onde, no passado houve associações de defesa da liberdade de expressão dirigidas por exemplo, presididas por judeus que defenderam o direito dos nazis de expressarem as suas ideias livremente nos Estados Unidos. Obviamente o limite é sempre o apelo direto à violência, não é? E, portanto, isso realmente é algo que é crucial aqui nos Estados Unidos. Tivemos o vice-presidente americano, J.D. Vance, a ir à Europa, já falámos aqui disso, na Conferência de Segurança de Munique, não a falar de questões de segurança ou da Rússia ou de outras ameaças externas, mas a falar da questão da liberdade de expressão, a contestar as alegadas limitações à liberdade de expressão na generalidade da Europa. E depois temos este paradoxo que é a detenção de pessoas que estão aqui legalmente, que estão aqui respeitando as leis, com vistos válidos, aparentemente simplesmente por uma questão de opinião, de expressão de opinião. Este colega, por exemplo, que é um colega indiano, casado com uma palestiniana, era muito empenhado no debate, na crítica, no fundo, na questão, em relação à questão palestiniana, era muito crítico do governo de Israel, até do próprio governo da Índia, porque há uma aliança muito pragmática entre a Índia e Israel há bastantes anos, mas à partida as informações que temos é que não há nada de concreto que aponte para algum tipo de cumplicidade com o Hamas ou com, movimentos terroristas ou o que seja, portanto algum tipo de atividade ilegal séria que pudesse justificar este tipo de ação. E, portanto, realmente há uma grande preocupação. A própria universidade está empenhada para já na defesa desse colega e em tentar perceber o que é que se está a passar. Mas, portanto, eu diria, eu não fiz nada de ilegal, portanto, não tenho razões para ter preocupações, diria eu, mas tendo em conta o ponto a que isto chegou, vamos dizer assim, confesso que, não deixo de estar um pouco preocupado. Não é que esteja à espera de uma detenção iminente, mas realmente parece que está tudo em questão, parece não ser evidente, se as regras são mesmo para respeitar ou não, numa administração, numa presidência que parece também muito determinada a testar todo o tipo de limites à sua autoridade, à sua autoridade discricionária, em particular, e nomeadamente nesta área do fechamento das fronteiras, portanto, da ideia de uma espécie de América fortaleza, não é? E, no fundo, também não se limitar de usar o seu poder para poder fazer isso. Bruno, ainda sobre os Estados Unidos, chegou-nos uma pergunta de um ouvinte. O José Carlos Lopes pergunta sobre o Alasca. É um território enorme, mas separado do resto dos Estados Unidos e muito próximo da Rússia. Como é que isso aconteceu e que importância pode ter no contexto geopolítico atual?
É uma questão muito interessante que eu agradeço muito. Realmente, os Estados Unidos são um Estado federal, são um dos maiores Estados do mundo, têm à volta de quase 10 milhões de quilómetros quadrados, mas, portanto, só é ultrapassado pelo Canadá e pela Rússia, mas realmente desses quase 10 milhões, 1,7 milhões, portanto, lá está quase 2 milhões, são realmente só o Alasca, que é realmente tecnicamente é um exclave, como por exemplo Kaliningrado, que temos falado, que pertence à Rússia ali na zona norte da Polónia. Portanto, no fundo é um território descontínuo dos Estados Unidos. É o único Estado, aliás, descontínuo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm alguns territórios, como o Porto Rico, etc., mas é o único Estado, portanto, que faz plenamente parte, digamos, da estrutura política americana que está desligado dos Estados Unidos, a par do Havaí. Portanto, são os dois Estados também, não por acaso mais recentes, só foram admitidos na Federação em 1959, mas realmente a história do Alasca é especialmente interessante neste sentido, que é realmente um Estado que, enfim, primeiro foi ocupado obviamente pelas populações nativas, portanto, nesse aspecto é até o mais antigo em termos de ocupação humana de todas as Américas, porque basicamente sabemos hoje, pela arqueologia, pela genética, que os nativos americanos vieram realmente da Ásia. Nesse aspecto, Colombo tinha alguma razão quando lhe chamava de índios, não é? Portanto, vieram da Ásia através do Estreito de Bering, que separa o Alasca da Rússia atualmente, mas que no passado, no período glaciar, nas idades do gelo, esteve ligado, digamos, por uma ponte de gelo ao continente euroasiático e, portanto, mas sempre foi uma região muito pouco povoada precisamente por estar basicamente nesta zona, digamos, mais fria do globo. Hoje em dia ainda tem apenas uma população da volta de 300 mil habitantes e realmente começou por ser povoado por europeus, não pelos norte-americanos ou pelos ingleses, se quisermos, ou pelos espanhóis, ou franceses, que foram os colonizadores ativos aqui na América do Norte, mas pelos russos, que a partir do século XVI iniciam uma expansão para leste através da Sibéria e depois começam também a fazer exploração marítima das costas, e nomeadamente o Bering, o famoso Bering, vai em meados do século XVIII chegar a esta zona, mapear esta zona. Os russos realmente só se estabelecem ainda assim no final do século XVIII, 1785, e realmente esta nunca é uma região muito popular em termos de povoamento por populações russas. Poucas centenas de russos estabelecem-se aqui, sobretudo no negócio das peles, e rapidamente, desde meados do século XIX, que o interesse do Alasca para a Rússia começa a ser questionado. E o que é interessante é porque depois passar o Alasca e como é que se passa o Alasca para os Estados Unidos. Isto é feito em 1867, é uma compra, portanto no fundo é uma espécie de precedente desta ideia de Donald Trump de comprar a Groenlândia. Nessa altura isso não era anormal, acontecia por vezes. Os Estados Unidos também compraram, por exemplo, aos franceses o território do Vale do Mississippi, a zona da Louisiana. Mas realmente, porquê é que os russos aceitam vender ou querem vender aos Estados Unidos? Bem, porque nesse período os Estados Unidos e a Rússia tinham boas relações, não tinham uma aliança formal, mas tinham muito boas relações. Tinham aqui uma espécie de inimigo comum, que era a Grã-Bretanha, era o grande rival dos dois, da Rússia em várias partes do mundo, mas mesmo dos Estados Unidos. Os britânicos continuavam a controlar o Canadá e, portanto, os russos preferem, no fundo, ceder este território a troca de algum dinheiro aos norte-americanos do que correr o risco, eventualmente, de ele ficar vulnerável, por exemplo, a uma ação militar britânica num conflito futuro. Tinha havido a famosa Guerra da Crimeia, entre 1853 e 55, 56, em que a Grã-Bretanha tinha entrado em choque com a Rússia, e, portanto, é isso que explica, de facto, esta cedência. Obviamente, depois, no contexto, por exemplo, da Guerra Fria, o Alasca tornou-se aqui uma zona de especial atenção, porque, no fundo, era uma espécie de tampão em relação à ameaça militar russa soviética, mas também uma zona de potencial vulnerabilidade, e atualmente eu diria, já falámos aqui disso também, até por causa da pergunta de um outro ouvinte, com a questão das alterações climáticas, do aquecimento global, etc., é muito importante novamente, é o grande território dos Estados Unidos nesta região do Ártico, e portanto desse ponto de vista volta a ganhar aqui, digamos, um protagonismo, uma visibilidade
acrescida, apesar deste paradoxo realmente ser um território bastante periférico e relativamente pouco povoado, embora já com alguns recursos minerais interessantes, em particular o petróleo. E Bruno, ainda nos Estados Unidos, o país que acabou com o Office Net Assessment no Pentágono e também com a Voz da América, que tem também aqui uma ligação histórica a Portugal, são decisões conhecidas nos últimos dias. Há também relatos, Bruno, que pretendem acabar com os Estados Unidos com o Ministério da Educação. Estas são decisões polémicas. Achas que as duas primeiras são mais problemáticas do que a última? E não é estranho tentar acabar com o Ministério da Educação? Bem, é bastante estranho, sobretudo para nós, mas aqui há que ter a noção que basicamente as funções normais do Ministério da Educação nos Estados Unidos são descentralizadas, ou seja, lá está, acabámos de falar disso, os Estados Unidos são um Estado federal, são uma federação, têm 50 Estados e esses Estados têm enormes poderes, sobretudo nestas questões, digamos, de mais proximidade com a população, em que também faz sentido haver mais autonomia, digamos, e até diferenças entre os diferentes Estados. E, portanto, é menos estranho, eventualmente, do que poderá parecer, porque realmente não significa que deixe de haver qualquer papel público ou do Estado na gestão da educação, mas ele já está muito nos Estados. Aqui, sobretudo, este Ministério tem uma função complementar de fornecer financiamento, por exemplo, empréstimos bonificados aos estudantes universitários, de fornecer bolsas aos estudantes mais pobres, de fornecer apoios a escolas em zonas mais pobres, de estados mais pobres, destes estados, por exemplo, rurais, muito grandes, em que realmente depois não há muito dinheiro para suportar este tipo de estruturas públicas. E, portanto, a ideia, pelo menos por aquilo que a Trump já anunciou, é que essas funções continuarão a ser de alguma forma asseguradas. Portanto, desse ponto de vista, eu diria o problema será eventualmente menos aí. Agora, de facto, o fim da Voz da América, que é, no fundo, a emissora de rádio e o site noticioso que os Estados Unidos mantêm há 85 anos, ou seja, desde o período da Segunda Guerra Mundial, começou por ser o primeiro canal era em alemão, precisamente para contrariar a propaganda nazi e, no fundo, procurar informar os alemães do que é que realmente estava a passar durante a Segunda Guerra Mundial. Depois foi muito importante durante a Guerra Fria e é aí que surge a ligação com Portugal. Há umas enormes antenas de rádio no Ribatejo, de onde eu sou, que aliás figuram numa série do Netflix, que realmente tinham essa função, no fundo, de transmitir informação nas várias línguas do leste europeu, russo, enfim, checo, polaco, etc. Essa função, hoje em dia, mantém-se, por exemplo, em relação à Rússia, mas em relação, por exemplo, ao Afeganistão, em relação às zonas do Médio Oriente, em relação à África de língua portuguesa, por exemplo, estes canais continuam muito ativos. Portanto, também havia uma emissão em português, que é bastante lamentável que se tenha perdido, com boa informação sobre a África de língua portuguesa. E em muitos casos realmente sabemos que esses países não têm informação livre, sabemos que promovem desinformação sobre o que é que o Ocidente anda a fazer, o que é que os Estados Unidos andam a fazer, e portanto era muito importante realmente, desse ponto de vista da guerra da informação, que está cada vez mais, enfim, a ter aqui um protagonismo importante. Portanto, é realmente um ato de autossabotagem, de minar a capacidade de influência dos Estados Unidos, que é difícil de perceber, porque o custo obviamente era completamente marginal em relação ao enorme orçamento do Estado americano. E depois o Office of Net Assessment, se quisermos, é o gabinete de análise do Pentágono, do Ministério da Defesa norte-americano. É uma coisa talvez ainda mais obscura e que, enfim, interessará eventualmente a poucas pessoas, mas realmente eu diria que é talvez o mais paradoxal de tudo. Este gabinete, digamos, é o gabinete de planeamento estratégico mais prestigiado a nível global. O Andrew Marshall, que foi quem criou este departamento, realmente é considerado um dos mais brilhantes estrategistas do século XX, uma das chaves para a vitória na Guerra Fria. Todo o desenvolvimento de novas tecnologias com aplicações militares passou muito por este gabinete. Ora, aparentemente o atual secretário da Defesa, que acha que o que é preciso é homens com músculo que consigam disparar sem pensar muito no assunto, portanto acha que pensar sobre a guerra é um desperdício e, portanto, é uma forma de desperdiçar tempo e dinheiro. Isto num contexto em que os Estados Unidos têm cada vez mais competição de outras grandes potências, em que a China, nós temos declarações dos líderes chineses a dizer isto, nós lemos tudo o que este gabinete produziu, que está disponível publicamente, nem tudo está, há coisas classificadas. Nós criámos uma coisa semelhante na China, precisamente para tentar reproduzir o sucesso dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, neste contexto, decidem acabar com este gabinete.
além disso, num contexto também de enormes transformações tecnológicas que nos afetam a todos em todas as áreas, mas em que há também imensas implicações para o campo da segurança e defesa. Portanto, realmente é um ato, mais uma vez, de autossabotagem, de minar um dos pilares do sucesso norte-americano, que é difícil de perceber, a não ser por esta espécie de preconceito ideológico contra tudo o que tenha a ver com análise, investigação, pesquisa, especialistas, reflexão, uma espécie de intelectualismo, anti-intelectualismo, portanto, completamente descontrolado, de uma certa facção mais radical da direita americana. Bruno, temos cerca de 3 minutos até ao final da nossa primeira parte. Vamos olhar para os conflitos na Ucrânia e em Gaza. Primeiro ponto, perceber porque é que as negociações sobre eventualmente cessar-fogo são tão complicadas e perguntar também diretamente se há realmente um cessar-fogo na Ucrânia. Bem, não há um cessar-fogo na Ucrânia, não quero mais sublinhar isto. Eu nunca vi, um modelo deste tipo, ou seja, basicamente é uma limitação aparentemente das ações militares contra infraestruturas energéticas. Isso de facto nunca foi definido como um cessar-fogo. Não se vê como é que a partir daí se pode realmente começar a trabalhar para acabar com o conflito, porque basicamente ele continua em todas as dimensões que mais contam, no terreno, em avanços no terreno, na linha da frente, ataques contra a própria população civil. Realmente parece ser algo que é conveniente para a Rússia, porque a Rússia estava a ser muito vulnerável a esses ataques, nomeadamente a refinarias e outros aspectos da produção, digamos, petrolífera. Mas, enfim, é marginalmente conveniente para a Ucrânia, que obviamente também prefere que haja alguma coisa do seu território que não seja atacado, mas realmente está muito longe de ser um verdadeiro cessar-fogo. Porquê é que é tão complicado chegar à paz, apesar de toda a gente querer a paz, até mesmo os agressores e os conquistadores quererem a paz? Bem, é porque realmente, quando surge uma guerra, por regra, é porque o nível de desconfiança entre as partes é tal que eles realmente não consideram que seja possível resolver o problema pela via negocial. É porque o assunto, a questão, a fonte do conflito é tão vital para os dois lados que eles consideram que vale a pena sacrificar vidas, sacrificar enormes recursos para tentar obter vencimento, portanto, obter uma vitória em relação a essa questão. E, portanto, realmente isso torna sempre extremamente complicado chegar a um acordo de paz depois do conflito ter começado, havendo ainda um elemento adicional, que é o facto de haver um conflito prolongado leva ao desgastar das partes e, portanto, pode criar aqui um certo incentivo para se tentar chegar a um acordo, parar o conflito, pelo menos um cessar-fogo, que é sempre mais fácil do que uma paz mais ampla, mas também significa que houve um enorme investimento, houve enormes custos em termos materiais e de vidas, e, portanto, isso também significa que, em muitos casos, os beligerantes têm dificuldade depois em justificar perante a própria população a necessidade de chegar a um compromisso com o inimigo, tendo em conta os enormes esforços, os enormes custos que essa população já teve de aceitar para se chegar àquele ponto. E, portanto, é realmente isso que torna tão difícil chegar a uma paz, e é isso que torna tão importante, muitas vezes, o papel dos mediadores. Aqui o problema crucial, nos dois casos, no caso quer da Palestina e Israel, quer da Ucrânia e da Rússia, é que cada vez mais o principal mediador, de facto, que é os Estados Unidos, não é visto realmente como sendo alguém que seja, realmente capaz de chegar a uma paz duradoura, interessada numa paz duradoura e justa. Parece, no fundo, assumir completamente um dos lados, no caso de Israel, face à Palestina, muito mais do que no passado. E no caso da Rússia e da Ucrânia, o paradoxo maior é que os Estados Unidos parecem ter aqui invertido os seus alinhamentos e ter passado de um apoio ao país agredido e que procura defender aqui o seu sistema, digamos, democrático liberal e a sua aproximação ao Ocidente, a Ucrânia, para passar a aproximar-se cada vez mais da própria Rússia. Isso poderia pensar-se bem, pode facilitar chegar-se a um acordo, mas realmente parece evidente que não é assim, até porque Donald Trump tem sempre um lado também de muita imprevisibilidade ao mesmo tempo, que torna em si mesmo os Estados Unidos aqui mais um fator, digamos, que dificulta a negociação, em vez de ser um fator facilitador dessa negociação, que é geralmente o papel que o mediador procura assumir. E Bruno, nós ficamos por aqui nesta nossa primeira parte do 5 Continentes. Regressamos já a seguir e vamos estender a viagem ao resto do mundo.
Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Estamos de regresso para a segunda parte do 5 Continentes, aqui na Rádio Observador, com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, a primeira parte foi muito dedicada aos Estados Unidos. Nesta segunda, vamos continuar a falar do país, liderado por Donald Trump, mas aqui a ação de Trump envolve outro país. Nomeadamente El Salvador. O presidente norte-americano está em guerra com múltiplos juízes e uma destas guerras está relacionada com a deportação de venezuelanos para El Salvador. A minha pergunta, Bruno Cardoso Reis, é: porquê para este país? Bem, realmente é algo interessante e é importante dizer que os países europeus, no fundo, têm um sistema que não é exatamente igual, não é comparável neste sentido de deportações, basicamente sem haver um envolvimento judicial, sem haver o que eles chamam aqui de due process, portanto que é algo que tem suscitado muitas críticas, mas é verdade que há muito esta tendência para se apostar em países digamos, da região de origem destes imigrantes ilegais e, no fundo, quando não é possível deportá-los diretamente para o país de origem, e sabemos que há aqui um conflito que se arrasta há muito tempo entre a Venezuela de Chávez e os Estados Unidos, no fundo, encontrar aqui um outro país que esteja disposto a travar esses potenciais imigrantes ou, eventualmente, a acolhê-los no caso de não ser possível devolvê-los realmente ao país de origem. Mas no caso de El Salvador, o que é que explica isso? Bem, Bukele, o presidente de Salvador, que já falámos algumas vezes, é alguém que tem uma linha dura, muito dura, no combate à criminalidade organizada, criou um sistema massivo de prisões de alta segurança para lidar com o número massivo de pessoas que foram detidas e, portanto, uma das formas, digamos, de utilizar esse sistema e até de o rentabilizar é, no fundo, ceder alguns lugares lá, de facto, aos Estados Unidos, havendo aqui também uma proximidade, uma simpatia ideológica entre Bukele e o presidente Trump. Portanto, este fenómeno que também já falámos algumas vezes de vários presidentes mais à direita, mais populistas na América Latina, o caso mais visível é o de Milei na Argentina, mas também Bukele em El Salvador é alguém que beneficia, no fundo, da chegada de Trump ao poder para ter aqui um relacionamento melhor, mais vantajoso com os Estados Unidos. Portanto, basicamente, isso é dito pelo próprio Bukele, os Estados Unidos pagam alguns milhões de dólares por este favor de El Salvador e isso permite, no fundo, ajudar a financiar este sistema carcerário que, de repente, se tornou uma fonte importante, digamos, de consumo de recursos, de despesas públicas em El Salvador. Para Donald Trump tem a vantagem de mostrar que ele realmente consegue tomar aqui medidas fortes, decisivas para combater a imigração ilegal, que ele transformou, digamos, num dos principais prioridades da política americana, nomeadamente durante a sua campanha. Já agora vale a pena notar que a verdade é que em termos de números de pessoas detidas, eles são menores com Donald Trump do que com Joe Biden, embora também, em nome do rigor, há que dizer que provavelmente isso tem a ver com o facto das pessoas simplesmente deixarem de tentar entrar nos Estados Unidos, porque há aqui um efeito dissuasor, não é? De se perceber que realmente não serão bem-vindos e que há, com Donald Trump, uma aposta muito forte em evitar por todos os meios a imigração ilegal. Bruno, vamos agora até ao Brasil. Jair Bolsonaro organizou uma manifestação no Rio de Janeiro que foi apresentada como uma derrota. O filho do antigo presidente brasileiro, também apontado como presumível herdeiro político, decidiu ficar pelos Estados Unidos. O que é que se passa no Brasil e também com as relações com os Estados Unidos? Bem, as relações com os Estados Unidos, para já o grande ponto de choque é a questão das guerras comerciais, das tarifas. Uhum. O Brasil é um importante fornecedor de aço para os Estados Unidos, vem logo em segundo lugar, a seguir ao Canadá e antes até do México, e portanto foi muito afetado desde logo por esta nova tarifa alfandegária de 25% sobre o aço. Isso levou a protestos do governo brasileiro, embora há que dizer que Lula adotou uma postura de bastante pragmatismo e de evitar, digamos, fazer disto uma grande questão,
portanto tem sido crítico ocasionalmente da postura de Donald Trump, diz que não é aceitável, por exemplo, ameaçar o Panamá, diz que este tipo de guerra comercial é negativo, mas a verdade é que o Brasil também tem a noção que é um país bastante proteccionista. O próprio Partido dos Trabalhadores sempre foi um partido muito nacionalista também na dimensão económica e, portanto, há eventualmente aqui menos choques do que eventualmente se poderia pensar. Depois temos este outro dado, que é realmente o envolvimento de uma espécie de rede trampista global na política interna de vários países e realmente Bolsonaro, no seu mandato, foi sempre muito elogioso de Donald Trump, apresentava um pouco como um modelo, é algo que contraria até uma certa tendência para um certo anti-americanismo no Brasil, esta ideia de que, no fundo, os Estados Unidos são uma das razões que explica que o Brasil não tenha um protagonismo maior na política global e até regional, mas realmente na direita brasileira, claramente, há aqui um setor que tem simpatias por Donald Trump, nomeadamente o setor que se identifica com Bolsonaro. Agora, realmente Bolsonaro foi envolvido em todas estas acusações de tentativa de golpe, não se recusar a passar pacificamente o poder a Lula, está impedido de se recandidatar e aparentemente, de facto, há uma tendência crescente na direita brasileira para encontrar alternativas, ou seja, esta manifestação que era suposto ser uma demonstração massiva de apoio e no passado Bolsonaro tinha centenas de milhares de pessoas nestas manifestações, terá tido agora algumas dezenas de milhares, mas portanto para o Brasil isso é pouco. E parece mostrar aqui uma certa desmobilização e esta decisão de Eduardo Bolsonaro, que era muito apresentado como o herdeiro político do pai, parece confirmar esta ideia e também no fundo esta ideia talvez ainda mais interessante que ele pode encontrar nos Estados Unidos de Donald Trump uma espécie de plataforma de apoio para recuperar capital político e para recuperar influência no próprio Brasil. Vamos ver se isso funciona ou se isso não, na verdade, até pelo lado nacionalista, digamos, que também existe na política brasileira, se isso não será contraproducente, isso não vai significar realmente uma viragem de página na direita brasileira, que realmente tem tido até bons resultados, nomeadamente nas eleições municipais. Vamos ter eleições no final de 2026, em outubro de 2026, também presidenciais, e já se começam a perfilar outros candidatos para procurar liderar a direita contra o presidente Lula. É uma questão à qual vamos estar atentos, não só no 5 Continentes, como também aqui na Rádio Observador. Viramos atenções para a Europa, Bruno. Chegou mesmo a hora de investir a sério o continente europeu na defesa. É a minha primeira pergunta, mas pergunto também o que é que será preciso gastar e onde é que é preciso gastar e se aqui também, Bruno, faz ou não sentido falar de Portugal? Bem, faz sentido falar de Portugal como um caso um bocadinho problemático. Realmente nós, aparecemos sempre nesta lista dos 8 países no seio da NATO que ainda não gastam os tais 2% do PIB em defesa, que foi o compromisso assumido para 2024. Estamos no 1,5, 1,6. É verdade que estamos no topo, digamos, dessa lista de 8. Há países do sul da Europa, nomeadamente, a maior parte são países do sul, não por acaso, ou seja, os mais afastados da ameaça direta russa e os que foram mais pressionados num período recente, precisamente pelos mesmos aliados da Europa do Norte, da Europa do Leste ou pelos próprios Estados Unidos para cortar despesa pública, investimento público, inclusive em defesa, como sabemos como resultado da crise de 2011. É evidente, pode ser bem, os países do Sul deviam ter gerido melhor as suas despesas, etc., mas o que é facto é que há aí uma espécie de quadratura do círculo, quer dizer, não, ao mesmo tempo há pressão para se gastar mais em defesa, mas há regras orçamentais muito estritas que é suposto impedirem que haja um gasto excessivo e, portanto, e sabemos também que as opiniões públicas, mesmo quando valorizam o papel das Forças Armadas e da defesa e reconhecem e devem reconhecer que a defesa é uma espécie de seguro contra todos os riscos, não é só contra invasões, vimos isso na pandemia, tem múltiplas outras valências que são muito importantes. Por exemplo, um país como Portugal, ainda por cima um país arquipelágico, tem os Açores e a Madeira, qualquer tipo de ajuda de emergência aos Açores e à Madeira e implica sempre envolvimento da logística militar, de aviões, navios da Força Aérea ou da Marinha, etc. Portanto, tudo isso é verdade, mas a verdade é que também quando se pergunta às pessoas se for preciso cortar na defesa ou se for preciso cortar na educação ou na saúde para haver um pouco mais para a defesa, geralmente as pessoas recusam isso, e não é só em Portugal, é um pouco por todo lado. Portanto, esse é um problema que é de Portugal, mas que é da generalidade dos países do Sul, que é esta ideia de que a percepção de ameaça não é assim tão aguda e há uma pressão enorme sobre os recursos, sobre recursos escassos,
Eu diria que é importante que os portugueses percebam que já estamos a viver num mundo mais perigoso, que o Atlântico e o Mediterrâneo vão ser cada vez mais espaços contestados, que temos um grande potencial de estabilização, até sobretudo de acordo com o que vier a acontecer na Ucrânia, se voltar a ter aqui uma ideia de que a guerra de conquista, de que resolver os problemas pela força é algo que é possível, que é normal, que não vai ter grandes custos, vamos ter uma multiplicação de conflitos territoriais. A África é um dos continentes que é mais vulnerável a isso e com o potencial de ter efeitos, por exemplo, em termos de vagas migratórias e outros efeitos negativos para a nossa segurança aqui no flanco sul da Europa, mas a verdade é que esse problema existe. Quanto dinheiro é que será preciso? Bem, há projeções, atualmente, para se chegar aos 2% de todo o resto da NATO, seria à volta de 156 mil milhões de dólares. Para se chegar aos 3%, que é o alvo que mais se fala agora, seria qualquer coisa como quase 1 trilhão, ou seja, 930 mil milhões de dólares, ou 1 bilhão, como nós diríamos em português. E se estivermos a falar dos 5% que Donald Trump tem especulado e que me parece pouco realista, estaríamos a falar de 4 trilhões, ou seja, 4 bilhões na linguagem portuguesa de dólares. Portanto, é realmente muito dinheiro. Certamente vamos precisar de centenas de milhões de dólares ou de euros para resolver uma série de problemas. A Europa já gasta bastante em defesa, já tem à volta de 2 milhões de tropas, mas tem déficits muito importantes em capacidades-chave, que têm a ver com, por exemplo, capacidade de transporte estratégico, projeção de tropas e de meios, de informações, de reconhecimento, de intelligence, que são tudo muito meios que os Estados Unidos utiliza. Temos enormes déficits também em termos de reservas estratégicas, de munições de todo o tipo e também nestas novas munições mais sofisticadas, de mísseis, se quisermos, mais inteligentes. Precisamos de investir muito em novas tecnologias, como por exemplo os drones, que foram decisivos neste conflito na Ucrânia, em que há um enorme déficit da parte da Europa. A maior parte dos países europeus não têm drones armados, por exemplo, só têm drones de vigilância e em pequenas quantidades. Portanto, há realmente aí muito que mudar, reforçar as nossas defesas costeiras, antiaéreas, melhorar os sistemas de vigilância das infraestruturas críticas, como os cabos submarinos, etc. Portanto, há muita coisa realmente onde gastar mais e melhor, mas uma coisa decisiva também será realmente gastar melhor, ou seja, conseguirmos gastar de forma coordenada entre os diferentes países europeus e não cada um gastar por si e muitas vezes duplicar em certas áreas e depois não ter nada ou não ter suficiente noutras. Isso também permitirá ganhos de escala importantes, algumas poupanças, e sobretudo também permitirá investir num novo setor da economia ou no crescimento de um setor importante da economia, que, por exemplo, tem sido a chave, em muitos casos, nos Estados Unidos também para o sucesso da sua economia, porque não só criam empregos, não só se dinamiza a economia, mas como, em muitos casos, o setor da defesa, historicamente, lidera as grandes inovações. A internet surge no setor da defesa, os radares dão origem aos micro-ondas, temos imensas inovações tecnológicas que realmente surgem no setor da defesa e que depois têm imensas aplicações também no setor civil e, portanto, tudo isso pode ser também uma chave para resolver um dos problemas da Europa, que é não só o déficit em termos de defesa, mas o déficit em termos de inovação e de criação de novos setores em termos das indústrias tecnológicas. E é de facto um setor em que a Europa tem de se reforçar urgentemente. Bruno, falámos dos F-35 na semana passada, ainda que de uma forma breve. Vale a pena voltar ao tema, até porque vários países europeus como o Canadá e a Polónia, tal como Portugal, vieram pôr em questão continuar a apostar neste tipo de aviões dos Estados Unidos da América. O avião tem problemas ou o problema neste caso é outro? Sim, muito brevemente, realmente falou-se e especulou-se até nas redes sociais esta ideia de que havia uma espécie de kill switch, ou seja, em termos de tecnologia, os Estados Unidos conseguiam desligar o avião até remotamente. Ora, isso não acontece, até porque se acontecesse seria um enorme risco de segurança, no fundo há alguma outra potência hostil conseguir controlar esse sistema e no fundo usar isso num conflito armado. Agora, o que existe e percebemos isso muito bem, por exemplo, com o conflito na Ucrânia, comprar equipamento militar não é a mesma coisa que comprar um carro ou frigorífico, ou seja, implica uma manutenção permanente e muito exigente, portanto implica, por exemplo, o fornecimento, muitas vezes, de peças por parte do país produtor, implica assistência técnica, por exemplo, em fazer upgrades. Estes aviões muitas vezes são utilizados durante décadas, mas por dentro, em termos tecnológicos, etc., vão sendo constantemente,
objeto de renovação, e isso tem de ser feito com o país produtor, e mesmo em questões como fornecimento de munições ou a utilização, o emprego em conflito ou a cedência desse equipamento, dar esse equipamento a um país terceiro, amigo, aliado, etc., que precisa mais, tudo isso precisa, digamos, do ok, do envolvimento do país produtor. Ora, os Estados Unidos continuam a produzir equipamento militar excelente. Eu diria que o F-35 neste momento provavelmente é a melhor opção neste tipo de avião, mas sobretudo para Portugal, se fosse possível também chegar a algum acordo de manutenção deste tipo de aviões, como se tem, por exemplo, as Dogma fazem isso para os C-130, que são produzidos pela mesma empresa norte-americana, não só portugueses, mas de imensos outros países, mas o problema é que o outro elemento fundamental que tornava os Estados Unidos um bom fornecedor para os países europeus, não só ser um bom equipamento, mas ser um aliado muito poderoso e muito fiável, muito alinhado em termos de interesses e valores com os países europeus, esse segundo elemento deixou, ou cada vez mais parece estar em questão. Portanto, há aqui uma enorme imprevisibilidade, uma enorme insegurança sobre exatamente o que é que Trump e o trumpismo irão querer ou estarão dispostos a fazer, por exemplo, para defender a Europa, e portanto isso torna, de repente, os Estados Unidos muito menos apetecíveis como um fornecedor de equipamento deste tipo. Muito menos apetecíveis, então, os Estados Unidos a fornecer este tipo de equipamentos. Bruno, seguimos viagem até a África. Confirmou-se, de certa forma, o teu ceticismo. Não houve cimeira em Luanda, com os dois lados na guerra na República Democrática do Congo. Desta vez foi o grupo M23 a roer a corda, mas houve ainda assim uma cimeira no Catar entre líderes do Ruanda e da República Democrática do Congo. O que é que significa este encontro? Bem, significa realmente, é mais um exemplo do enorme protagonismo e sucesso da diplomacia do Catar. O Catar é um país que tem 300 mil cidadãos, tem alguns milhões depois de imigrantes lá a trabalhar, mas é um dos países mais ricos do mundo, tem as terceiras maiores reservas de gás natural, é um dos maiores exportadores de gás natural, portanto isso obviamente no contexto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia ganhou ainda mais importância, e sempre apostou muito, do fundo, em dimensões de influência que permitem ter um protagonismo muito maior do que um país desta dimensão normalmente teria. Por exemplo, a Al Jazeera, a televisão de língua árabe, língua inglesa, é do Catar. Lá está uma forma de soft power, de projetar uma boa imagem do país, a sua influência. Outra questão é realmente o investimento e a ajuda ao desenvolvimento. Há vários países do Médio Oriente mais envolvidos em África nestas últimas décadas. Já falámos também aqui isso no passado no programa, países como a Turquia, a Arábia Saudita, mas o Catar é outro exemplo disso. E está realmente bastante envolvido nesta região, no Ruanda e na República Democrática do Congo, negócios de minas, no caso do Ruanda, por exemplo, investimento num novo aeroporto, e portanto isso deu-lhe aqui uma capacidade de influência, de condicionar os beligerantes, que na prática são essencialmente o governo de Kinshasa e o governo do Ruanda, cujos respectivos presidentes estiveram no Catar, que um vizinho próximo, que neste caso Angola, realmente não conseguiu aparentemente ter. Isto também confirma um outro aspecto, é que realmente o M23 e o Ruanda parecem ter a percepção de que estão, digamos, em vantagem, estão na mão de cima, continuam a avançar no terreno, sem grandes consequências a nível, digamos, da comunidade internacional, embora o pretexto para a recusa das conversas em Luanda fosse novas sanções da União Europeia contra alguns responsáveis do Ruanda, mas a verdade é que isto mostra realmente como as coisas estão a mudar. E infelizmente parecem significar, no caso da África, que a tendência será realmente para a multiplicação de conflitos armados, para uma tendência maior de resolver conflitos territoriais, diferentes territoriais pela força. E Bruno, vamos de África para a Ásia. Os Estados Unidos consideram que a Coreia do Sul é um país com problemas de segurança e ponderam mesmo parar a expansão de presença militar no Japão. A Ásia não era suposto ser a prioridade de Donald Trump? Era realmente suposto ser a prioridade. Eu sempre fui cético de que isso fosse muito assim, porque não se percebia, por exemplo, um dos grandes problemas na Ásia, em termos de segurança asiática, e nomeadamente esta região mais do Extremo Oriente, é a questão de Taiwan, que é reclamada pela China, que historicamente fez parte da China, que nunca foi reconhecido como um país independente pela China ou pela generalidade do resto do mundo, porque realmente o governo que está em Taiwan é o resultado da Guerra Civil Chinesa, foram os perdedores na Guerra Civil Chinesa, o nome oficial desse governo é a República da China, portanto não se percebia como é que os Estados Unidos podiam dizer nós vamos defender Taiwan, a China não pode invadir, mas ao mesmo tempo vamos abandonar a Ucrânia, vamos aqui normalizar no fundo estas
conquistas territoriais da Rússia na Ucrânia, que foi um país reconhecido pelos Estados Unidos, pela Rússia, nas fronteiras que tinha desde 1991. No fundo era um país que os Estados Unidos tinham dado uma garantia de segurança no contexto da cedência dos seus armamentos nucleares em 1994. Portanto, realmente isso parecia-me ser desde logo um sinal de que isto da Ásia era muito mais um pretexto, era muito mais uma tentativa por parte de alguns apoiantes de Donald Trump de tentar dar aqui uma racionalidade estratégica, algo que basicamente é, da parte de Donald Trump, digamos, uma intuição política, uma aversão política de longa data a todo o tipo de cooperação, de alianças, de constrangimentos em relação à ação do poder dos Estados Unidos de uma forma discricionária e tendo em conta apenas os seus interesses, também uma visão muito materialista. E, portanto, parece-me que esta notícia, a confirmar-se, confirmará isso. O Japão tem feito um enorme esforço para se aproximar, para elogiar, para, no fundo, se identificar até quase com Donald Trump. Tem um governo de direita que não tem problemas realmente em elogiar Donald Trump e as suas políticas. Apesar disso, aparentemente isso não é suficiente, e aquilo que prevalece é realmente esta ideia de uma retirada quase a qualquer preço de todo o tipo de investimento dos Estados Unidos, numa presença forte no resto do mundo. Isso, à partida, até será uma opção legítima. Os Estados podem não querer estar tão envolvidos em termos globais, em termos de alianças. O grande problema é que isso mina o prestígio dos Estados Unidos e a sua influência, e, sobretudo, o grande problema é que nós sabemos pela história, estes vazios de poder nunca ficam vazios muito tempo, ou seja, há uma tendência para serem preenchidos. Neste caso serão por potências rivais dos Estados Unidos, nomeadamente a China, que era suposto ser aqui a grande prioridade, contrabalançar a China, e muitas vezes essa disputa para preencher esses espaços vazios leva a conflitos violentos, a conflitos armados. Portanto, mais uma vez, há multiplicação de guerras, de conflitos armados, de incerteza, e não há paz, enfim, é uma situação de estabilização, que era obviamente o que seria mais desejável. E Bruno, a nossa viagem tem de ficar por aqui. Estamos de regresso para a semana, sempre ao sábado, mas também sempre disponível em podcast. Pode ouvir-nos em todas as plataformas e também no site Observador. Se tiver alguma dúvida, deixe-nos a sua pergunta através do e-mail ouvinte@observador.pt. O Bruno Cardoso Reis tem todo o gosto em responder em breve aqui no episódio do 5 Continentes. Bruno, um grande abraço e até à próxima semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Bruno.